Esse podcast é uma produção independente. Os interlocutores e suas opiniões não representam nenhuma instituição. Bom dia, desbravadores do comércio internacional. Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso podcast do Comex Mais e hoje com o nosso grande parceiro Thiago Barbosa, está aqui nos honrando com a sua presença. Mas antes de passar aqui a apresentação do Thiago Barbosa, pessoal, eu tenho que primeiro já falar da sessão chinelinho, né, PH? Rafael Laurentino, mais uma vez, meteu o atestado, tá aí por esse mundo afora, não sei, a praia, alguma praia das Bahamas aí, né? O tratamento dele é longo lá nas Bahamas, É porque já é o isso. segundo atestado metido. Exatamente. E Thales Rafael também meteu o chinelinho hoje, tá de atestado, só que o Thales está em missão, acho que provavelmente no Vietnã, Isso, caminho do Vietnã hoje. a caminho do Vietnã. E hoje estamos aqui presencialmente, eu e Pegazinho, né, sustentando aqui a bodega, né, PH? Mantendo o negócio funcionando, né? Alguém tem que fazer esse país trabalhar, Alguém, somos nós hoje. exatamente, alguém tem que fazer esse país trabalhar. E hoje estamos aqui com o Thiago Barbosa, nosso parceiro. Eu já tive a honra de trabalhar com o Thiago no meu tempo de MIDIC. No meu tempo de MIDIC, não, que eu ainda hoje sou do MIDIC. Quem saiu foi ele, né? E estamos aqui hoje com ele, que é consultor do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, tem iniciativas também no campo privado, foi analista de comércio exterior e está licenciado atualmente. Então, antes de mais nada, e a gente vai aprofundar essa conversa, mas antes eu queria escutar. Tiago, se apresenta aí para a nossa audiência, fala um pouco da tua história, enfim, Opa. queria te ver. Perfeito. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Não sei que horário cada um vai estar dos milhares de telespectadores, de viewers aí nesse belo canal. Obrigado pelo convite, PH, Lázaro, apesar de Laurentino e Thales não estarem aqui, obrigado também. Então, Lázaro, PH, eu sou Thiago Barbosa, sou analista de comércio exterior, né? Continuo sendo analista de comércio exterior, porém licenciado para atuação no setor privado. Saí em outubro do ano passado, fazem 6 meses. E ao longo aí dos últimos 13, 14 anos, trabalhei com comércio exterior. Fui coordenador geral de facilitação do comércio e gerente do Portal Único de Comércio Exterior. Hoje, consultor do BID do FMI em facilitação do comércio. E também estou aí com a minha consultoria, com a TMB Trade Compliance, atuando aí com essa nova visão da aduana moderna, com a conformidade aduaneira no trabalho das importações e exportações. Show de bola, Thiago. Antes de a gente avançar na nossa pauta, deixa eu te pedir um passo atrás, ainda da tua formação acadêmica. Quando a gente estava olhando a tua história curricular, enfim, eu vi que você vem de TI. E para gente que trabalha, né, nós três somos de comércio exterior, não é uma origem tão comum quando a gente pensa. Tem muita gente da área fiscal, como eu, tem muita gente que veio da área jurídica e econômica, como PH, e muita gente que veio das carreiras internacionalistas, mas você veio de TI. Sim. Como é que foi essa decisão na tua vida, Thiago? Só para a gente entender. Perfeito. Foi, na verdade, uma não decisão, Lázaro. Eu sou formado em computação, ciência da computação, pela UNB e sempre trabalhei com desenvolvimento de software, programador e trabalhei no setor privado, até que eu comecei a fazer concurso público. Fui analista judiciário, de TI, né? Ah, legal. Fui da ABIN, fui oficial de inteligência da ABIN, trabalhava com contra-inteligência. Contra-inteligência é trabalhar com criptografia, com a defesa, o contra-ataque, é a defesa do ataque de invasão. Então, trabalhava com criptografia, trabalhei com a urna eletrônica. Legal. E, por um acaso, pelos momentos da época, saiu o concurso do MDIC, da analista de comércio exterior. E nesse concurso, só foi nessa nossa turma que teve divisão por temas. Não teve quebra de cargo. O cargo era analista de comércio exterior, mas eles criaram temas querendo mais ou menos direcionar um pouco pela formação. Então teve a parte jurídica internacional e uma delas eles chamavam de inovação, não era nem de TI.
e voltavam e tinham um viés um pouco realmente de tecnologia, não de tecnologia hard, de programação, mas de visão inovadora, né? Do uso da tecnologia como solução no comércio internacional. Mas basicamente na hora da prova caiu nada disso, então o conhecimento do meu background em TI não teve diferença. Porém, aí teve os outros colegas, o Saulo, que está na estatística, Claro. né? E a gente acabou passando porque nesse tema tinham 4 vagas. Foi direcionado à prova, mas qualquer formação podia fazer, porque não era restrição ao cargo, era uma divisão de temas dentro do edital. E acabou que eu passei em último colocado e entrei para o concurso de analista de comércio exterior. Show de bola, cara. Antes da gente avançar, e eu tenho uns temas que eu realmente queria abordar aqui contigo, Thiago, só queria passar a bola aqui pro meu irmão PH. Não sei, PH, se você gostaria de trazer algum ponto, enfim, inicial, antes da gente dar vazão. Eu queria, bom, para os que não sabem, o Thiago trabalha comigo no BID hoje, né? Nós somos consultores juntos do BID, eu também sou analista de comércio exterior licenciado, tô trabalhando no BID, trabalhando em vários projetos juntos aí, trabalhar com o Thiago é sempre um aprendizado, você sempre aprende muita coisa, o cara é um dicionário de termos de comércio exterior, e aí é nesse ponto que eu queria pegar. Como foi para você sair de TI e chegar no comércio? Eu entendi o desenho do concurso, mas como foi chegar no mundo do comércio exterior e começar a entender o que é uma negociação, o que é um portal único, o que é uma tarifa, um universo completamente diferente, temas completamente diferentes que você não estava acostumado? Foi fácil essa adaptação? Foi complicada? Como você achou que foi recebido lá dentro, sendo um cara de uma área muito diferente? A gente sabe que no nosso concurso tem gente de muitas áreas muito diferentes, tem dentista, fisioterapeuta, tem de tudo. Mas vindo de TI, você achou que foi uma adaptação fácil chegar nesses temas novos? Vou em 2 respostas aí na sua pergunta. A adaptação, quer dizer, como eu fui recepcionado foi muito fácil. Porque todos, exatamente, como o início do projeto Portal Único estava em vigor, era o assunto em voga ali em 2013, eles queriam uma pessoa de TI para participar do projeto, fazer a ponte entre a necessidade de comércio exterior e a conversa com o SERPRO, que é a empresa pública de desenvolvimento de software da administração pública. E precisavam de alguém de TI. Então, quando começou, já vinha, inclusive o Renato Agostinho já era diretor no DSEX, no Departamento de Operações de Comércio Exterior, e também tinha a área de facilitação que estava a Ana Junqueira e o Flávio Scorza, na época. Então, assim, como recepção, fui muito bem recepcionado porque eles queriam aquele conhecimento e pouco importavam se eu tinha conhecimento em si de comércio exterior. E aí vem a parte de adaptação. Exatamente por eu ter o conhecimento que era raro dentro da Secretaria de Comércio Exterior, eu tive uma aula, o meu mentor foi o Flávio Scorza lá no início, e eu tive uma oportunidade única, que foi o setor privado querendo muito a implementação do Portal Único. Então, quando eu mandava um e-mail ou ligava para as associações, seja para a CNI, para a Procomex, para a Sindasp, para qualquer uma das associações de comércio exterior, e falava, não, eu sou Thiago, estou aqui trabalhando, eu queria entender como funciona tal coisa no comércio exterior. Rapaz, eu tive aulas e pós-graduações que foram me ensinadas gratuitas, livre ali, porque era de interesse do setor privado apresentar isso. Então, o meu aprendizado foi no trabalho. O concurso em si eu não aprendi, porque a gente decora basicamente de forma metódica para acertar as questões do concurso, mas na prática a teoria é outra. Então, o aprendizado ali realmente foi ao longo do projeto Portal Único. Entendi, cara. E se você me der a chance agora, obviamente foi bom a gente ter essa visão inicial da tua vida profissional, da tua vida acadêmica, como é que você se aproxima dos temas de comércio exterior. Mas é isso, assim, acho que era inevitável que a gente começasse a nossa conversa mais técnica sobre Portal Único, né? Uhum. Assim como o PH teve a chance de trabalhar, está tendo a chance de trabalhar contigo agora, eu tive a chance de ser coordenador geral ao seu lado, né? Coordenadores gerais
dentro da mesma estrutura, e eu pude acompanhar de perto a grandeza do que foi a tua intervenção no projeto Portal Único, né? E aí, quando a gente pensa no Portal Único, a gente está falando que é um contexto no qual o anterior, né, o Siscomex, sistema da década de 90, né, ainda bastante arcaico, que sobreviveu aí a 6 presidentes, 3 reformas ministeriais e basicamente 2 milênios, né? Então, a tua chegada nisso deve ter sido um choque para ti. E, Sim. obviamente, a tua posição, coordenar mais de 30 órgãos, né? Uma diversidade de pensamentos, de idiosincrasias, que você sabe muito bem que a Esplanada condensa, enfim. Como é que foi isso na prática, assim, a tua chegada no Portal Único de Comércio Exterior, pensando nisso, né? No Sim. que tinha para trás e no desafio a se colocar para frente? Olha, Lázaro e PH, é interessante como as coisas acontecem ao longo da vida. Graças a Deus, eu era novo, aquela velha máxima, não sabia que era impossível, foi lá e fez. Então, como eu era servidor público, né, como falei, mas sempre trabalhando dentro da fronteira para dentro, aquele trabalho dentro do órgão. E o Portal Único e dentro do MDIC, o nosso trabalho ele é muito para fora, esse trabalho de negociação, de aproximação, engajamento, e eu não tinha noção desse nível de complexidade. Então, pelo desconhecimento, eu tive esse gás lá no início. A gente, quando entra, tem esse... E isso é o interessante da renovação, né? E por não conhecer o nível de complexidade que eu iria enfrentar, foi o que permitiu não gerar ansiedade, não gerar frustração. Então eu ia trabalhando. Obviamente eu não era o líder do projeto no início, quem era o Flávio Scorza, que eu estava colocando, inclusive trabalhava com vocês, né, no Ministério do Planejamento aí, nessa última etapa. E fui aos poucos ganhando essa soft skill de negociação e engajamento. E eu pude, inclusive com a Receita Federal. Lá no início, em 2013, não existia essa aproximação com a Receita Federal. Era colocado como um órgão isolado, intocável, e foi uma junção de fatores. Tanto a mudança de filosofia da Receita Federal mudou a visão do órgão, né, através também dessa mudança filosófica da Organização Mundial das Aduanas, da parceria entre aduanas, órgãos anuentes e aduana setor privado. Então, essa filosofia vinda da Convenção de Kyoto revisada e do Safe Framework da OMA amplia essa visão da Receita Federal e a oportunidade do projeto Portal Único da gente estar ali. E esse meu conhecimento de TI foi um abridor de portas e oportunidades, porque também dentro da Receita Federal faltava esse conhecimento. E aí a gente foi costurando e foi aprendendo e foi criando essa equipe ao longo de uma década de trabalho. Não foi do dia para a noite. E foi assim que a coisa foi se estruturando. Show de bola, Pegazinho? Não, vamos lá. Eu tive a honra e o prazer de acompanhar reuniões suas com o pessoal da Receita Federal, falando um pouquinho aí sobre, enfim, não só o Portal Único, como os próximos passos que devem vir em algum momento. Eu percebi realmente que o pessoal da Receita Federal respeita muito o seu trabalho, eles admiram muito o seu trabalho e falaram, se não fosse a coordenação feita pela CSEX nessa época, provavelmente o Portal Único estaria muitos e muitos passos atrás. É um processo longo, o portal você não faz em uma semana, você não faz em um mês, você não faz em um ano, você faz num período Sim. muito longo. E aí a minha dúvida é justamente sobre esse processo de construção. Como que é lidar com 30 órgãos diferentes, lidar com diversos anuentes, cada um com seu interesse específico, cada um com seu pitaco específico para dar em como vai funcionar,
tenho interesse que isso funcione. Ah, não quero isso não, quero continuar do jeito que eu sempre faço a vida toda, não quero que se mexa na minha casinha. Como é colocar todo mundo numa mesa e fazer um projeto desse tamanho andar na prática, na negociação, no dia a dia ali com o pessoal? Sim. Posso só colocar uma por pergunta favor. anterior e de ordem para já ligar a tecla SAP aqui do nosso papo, que é na tua fala anterior, você mencionou a Convenção de Kyoto. Perfeito. E eu tenho certeza que alguém vai confundir com o protocolo de Kyoto, que eu acho que já lida com questões ambientais e por aí vai. Perfeito. Fala um pouquinho pra gente, nada Vou. aprofundado, só pra gente saber. Não, perfeito. São acordos. Quando eu falei da Convenção de Kyoto revisada, quando a gente fala sobre o acordo sobre facilitação de comércio, a Convenção de Kyoto revisada é um acordo entre as aduanas do mundo, dentro do âmbito do organismo internacional OMA, Organização Mundial das Aduanas, em que ali foi o embrião da filosofia da facilitação. Show de bola. Sair simplesmente da fiscalização pura e simples e sim olhar com um viés de cooperação entre setor privado e administração aduaneira. E aí é o nome, a Convenção de Kyoto revisada, porque em 89, quando ela foi primeiro, que foi em 89, foi em Kyoto a primeira versão, e depois ela foi revisada em 99, e aí por isso Convenção de Kyoto revisada. É um acordo entre os países da Organização Mundial das Aduanas sobre essa nova filosofia da aduana mundial, não ser simplesmente fiscalizatório, punitiva, e sim de cooperação entre setor privado e administração aduaneira, tá? Legal. E aí, entrando nisso da IPH que você falou, como foi? Eu vou trazer dentro de uma visão não técnica, tá? Dentro de uma experiência empírica do como foi. Como que eu não... É natural meu de ser uma pessoa muito curiosa, e antes de conversar com cada órgão, a gente dividir para conquistar, né? Então, a gente tem ali os 30 órgãos, né? 17 na importação, e a gente ordena por aqueles que têm o maior volume de comércio, o maior impacto econômico, né? Não posso falar de importância, relevância, porque cada um tem a sua importância para dentro daquele setor, mas quando a gente faz a divisão de estratégia de projeto, a gente fazia por impacto econômico, né, na visão ali do governo, como tocando um projeto dessa magnitude. E a minha estratégia sempre foi, primeiro, estudar bastante sobre o trabalho do órgão. Então, antes de conversar para o órgão, de convencê-lo que ele tinha que mudar, eu conversava com o setor privado regulado daquele setor, seja a Anvisa, da área de saúde, medicamento, saneantes, dispositivos médicos, ou na agricultura, como produtos de origem animal, vegetal, vacinas e etc. Ou dentro do Inmetro, produtos regulados, técnicos, eletrodomésticos ou painéis solares. Então, eu ia com esse acesso que a gente tem, que eu falei lá no início sobre... Ligava para a associação daquele setor, falava com eles, me explica como que é o processo hoje? E a pessoa entrava no sistema, me mostrava como entrava no Siscomex, que documentos anexava, o que fazia, as exigências que eram requeridas pelo órgão anuente, me mostrava onde eram os gargalos, onde eles viam que não precisava, os riscos e não riscos. Lia sobre toda a regulação, a parte normativa, e aí sim eu ia conversar com o órgão anuente. Eu não ia de orelhada. E aí sim, quando ia conversar, eu falava, olha, a gente já fez um levantamento com o setor privado, vimos aqui sobre os pontos positivos, onde o órgão é eficiente e onde existem os gargalos. E que o órgão vê, o setor privado vê como uma outra possibilidade de trabalho. E aí a pessoa já tira aquela barreira inicial, porque ele vê que você não está lá para criticar de forma leviana. Você conhece o trabalho dele, você teve o cuidado em entender o que ele fazia de trabalho. Então, quando você falou também da Receita Federal, o pessoal te respeitar, falar... A primeira coisa que eu fui fazer é estudar profundamente o regulamento aduaneiro e entender como funciona a fiscalização aduaneira por parte do setor privado e dos fiscais. Então, quando eu ia discutir, a gente ia conversar de uma forma de conhecimento e não de ficar lá e falando, você tem que melhorar. Então, muda a forma da conversa. E você também sabe o ponto onde fala,
o setor privado está reclamando desse ponto aqui, mas, cara, eu sei que isso aqui é complexo, isso aqui é uma coisa muito cara à administração pública, é um controle que parece desnecessário a nível do setor privado como finalidade, mas isso é uma proteção ao servidor público, e nós, como servidores públicos, entendemos isso. Então, você vai dosando, e aí você vai ganhando a confiança, porque você passa também proteger ali aquele órgão, porque ele sofre a pressão, como o Projeto Portal, ele também vem de cima para baixo da alta gestão. Então, a alta gestão também participando do projeto e assinando dentro do decreto, né, do decreto 660, fazendo parte, eles passam a ter a obrigação de melhoria. E aí você faz a parte ali dos dois lados em defender também a necessidade do servidor público nas necessidades de controle que ele tem que ter. Esse decreto 660 que você mencionou, ele referencia o que exatamente, o que ele... O decreto 660 ele é de 1992, foi quando criou-se o Siscomex, que você fala do sistema inicial da década de 90, e ele foi modificado ao longo dos anos, e em 2013 houve uma alteração do decreto 660, exatamente instituindo o programa Portal Único, aonde ele lista todos os órgãos que estão envolvidos e os compromissos que eles têm que ter em relação a simplificações, atuação numa janela única, Portal Único. Também você falando aí, o que é conceito Portal Único? O que é Portal Único, né? Vamos aproveitar agora, talvez vocês possam fazer um corte aí, Brasil, de levar lá para o início. O que é o conceito Portal Único? A filosofia vem do Acordo sobre Facilitação de Comércio, da Organização Mundial do Comércio, não é das aduanas. Vejam que existem 2 organismos internacionais, cada um com a sua especialização e o seu foco, né? Uma na fiscalização aduaneira, outra de comércio, que é muito mais transversal, diversos outros temas, né? Origem, requisitos técnicos, requisitos sanitários, fitossanitários. Então, onde a gente tem um trabalho muito grande, né? Secretaria de Comércio Exterior. E aí, a filosofia Portal Único isso aconteceu a partir de uma análise feita pela Organização Mundial do Comércio, que em todos os países do mundo existe uma diversidade de órgãos e cada um criou-se o seu sistema para resolver o seu problema, e você cria ilhas de trabalho. E aquilo não se comunica, e quando você vê, o importador precisa acessar 3, 4, 5 sistemas, repete a informação 10 vezes. Aqui mesmo no Brasil, no levantamento, ficou muito forte isso, que para se fazer uma exportação, uma importação, o setor privado precisava digitar o CNPJ 17 vezes ao longo do processo. Por quê? São diferentes sistemas, aí você vai lá, digita de novo. Então, a coisa não vai migrando entre si, o processo ele não vai se construindo como um Lego que vai montando e tal. São coisas isoladas e que não tem integração. Então, a ideia do Portal Único é ter um sistema único de contato, um guichê único de contato, onde a administração pública só pode requerer as obrigações acessórias, né? As obrigações acessórias é o ato de você pedir uma licença de importação, realizar uma declaração de importação, realizar os pagamentos dos tributos a partir de um sistema. E ali é o sistema que ele centraliza tudo e distribui as informações sem haver pedidos redundantes das mesmas informações e tudo. Só isso. A visão do Portal Único é essa. É um ambiente único de contato entre o setor público e o setor privado. E aí o Brasil deu um passo além. Não faz parte do Portal Único, da janela única, do single window dentro do Acordo de Facilitação do Comércio, a revisão dos processos. Só que dentro da visão do projeto Portal Único no Brasil, a visão foi, já que vamos fazer um sistema que integra tudo, não vamos automatizar a burocracia. Vamos revisitar os processos, e aí são os 3 pilares do projeto Portal Único: processo, normas e sistemas. Então, a primeira coisa é revisar os processos, identificar os gargalos desses processos, sugerir um processo novo mais eficiente, e com isso eu tenho um ponto de partida para 2 vertentes de trabalho: a normativa e a sistêmica, que é a automação do processo, e a normativa, que dá legitimidade a esse
novo processo. E aí que vem o projeto todo, o Porta Único. Excelente, cara. É engraçado, assim, a tua fala, Thiago, porque é isso, assim, trabalhando ao teu lado e de alguma forma, em alguns momentos, te apoiando na tua atividade enquanto parceiros ali de trabalho, eu já conseguia perceber o nível da importância e da complexidade do tema. Mas acho que essa tua fala condensa muito bem isso. PHzinho, Vamos lá. diga-me. A gente falou aqui bastante do conceito, de como funciona o Portal Único, mas vamos lá, na prática, resultado final. O que isso entrega para o nosso setor privado? Vamos dar um exemplo. O tal procedimento demorava X dias, agora demora 20% disso. Demorava 50 dias, demora 2 horas. Que tipo de coisa é integrada? O que o setor privado ganha de fato ali, no final do dia? É isso, eu também estava com essa dúvida. Assim, você consegue trazer assim, Sim. alguns exemplos de Bem pronto para prático, gente? sim, Assim? sim. Vamos lá. Existe sempre a máxima do tempo é dinheiro, perfeito? Então, dentro da construção do plano do projeto Portal Único, a gente definiu metas. E para a visão da administração pública, a meta da nossa fronteira para dentro é melhorar o controle e a fiscalização. Porém, melhorar o controle e a fiscalização de forma inteligente, impactando menos o setor privado. Aí isso se conecta à meta que o projeto tem para o setor privado, que é a redução de tempos e custos. Então, ao final, ao cabo, eu preciso ter um sistema no sentido não de software, tá? Sistema de sistemática que me reduza o tempo e o custo de operação de comércio exterior para o setor privado, mantendo ou, inclusive, até melhorando o controle e a fiscalização da administração pública. E como você faz isso? Por meios de controles inteligentes e aplicação de gestão de risco, tá? Ponto. Agora vamos aos resultados. Para a administração pública, como se tornou um sistema, aí agora eu falo software, um software único com uma base de dados compartilhadas, o que os órgãos começaram a ter? Acesso à informação. Então você deixa de ficar cego e realizar fiscalização, operação a operação, como se fosse uma nova importação, uma nova exportação, completamente isolada, como se você nunca tivesse visto aquilo, e o entendimento da correlação entre as operações de importação e exportação está só na cabeça do analista que está fazendo a análise. Então, cada um cria o seu contexto de risco de comércio exterior, e aí você passa a ter algo institucional, porque as informações estão lá, relatórios gerenciais saem de lá, e você pode cruzar dados ali, onde você vê o que é risco e o que é não risco. Ninguém é capaz no mundo inteiro fiscalizar 100% das operações. O que você precisa fazer? Gestão de risco e presença do Estado. E como você faz isso? Escolhendo as operações não conformes e aplicando penalidades para que isso sirva de lição para os demais operadores atuarem de maneira conforme. E aí vem a pirâmide da ideia da pirâmide da conformidade. Sempre tem aquele... o setor privado, a maior parte deles são pessoas conformes e que querem fazer de forma correta e fazem. Tem aqueles que querem ser conformes, mas não sabem como ser. O comércio exterior não é para amadores. É complexo o comércio internacional. Tanto porque existem as normas do país de origem e do país de destino. Não é uma coisa fácil, existem proteções de fronteira. Então, com isso, a administração pública está ali para dar o suporte para que ele cumpra a regulação, porque se quer fazer. E existe o topo da pirâmide, que é o que não quer cumprir. E ali, nele, é toda a força da lei a ser aplicada. Você precisa separar o joio do trigo. Muitas das vezes, você gasta energia e tempo sempre fiscalizando aquele que quer cumprir. Porque é esse que vai registrar tudo direitinho, que vai acabar colocando alguma informação errada, porque ele não está querendo realizar divergências, né? Realizar... tá vendo a palavra em inglês, diversion, né? Fazendo... tentando enganar a administração pública, porque quem quer fazer fraude, no papel é tudo lindo. Então, isso para a administração pública. E qual é o impacto para o setor privado? Aí vem a sua resposta, perdão ter dado uma volta aberta, um parênteses enorme. Quando
começou o Portal Único em 2013, o tempo médio para se exportar eram 13 dias e o tempo médio para se importar eram 17 dias, tá? E hoje, né, o último estudo que a gente teve com os dados de 2024, a gente já está com um tempo médio de 4 dias para se exportar, então de 13 para 4, e de 17 para 8 para se importar. E a meta é que se chegue ao final da implantação, né? O Portal Único ele já está rodando a exportação desde 2018 e na importação entrou agora, mês passado, chegou a 73% das importações. E esse é o impacto. E a cada dia de redução de liberação de uma carga significa 0,8% de economia. Sabe o que isso representa para o setor privado? Uma economia de 40 bilhões de dólares ao ano só por redução de burocracia. Isso é uma redução muito maior de custo e tempo, previsibilidade, do que qualquer acordo comercial. Acordo Mercosul-União Europeia, qualquer acordo que tenha de redução tarifária, não impacta tanto quanto a desburocratização, quanto a facilitação do comércio. Só que ela leva tempo a ser implementada e, graças a Deus, o Brasil aí alcançou, né, com um trabalho de uma década, nesse resultado agora. Cara, isso que você falou é interessante. Eu estava para te perguntar isso também. E aí, se você me permitir, eu queria até juntar isso em duas perguntas. Primeiro, a gente retomar esse senso de percepção do Brasil. Você interagiu com diversos atores, não só aqui no nosso país, mas fora daqui. E na tua fala inicial, já ficou claro para a gente que a gente assume um papel de vanguarda, em certa medida, na medida e no ponto em que até extrapolamos as pretensões originais da convenção da qual a gente é signatário. Mas eu queria, se você pudesse, assim, aprofundar um pouquinho mais nisso, assim, como é que o Brasil é percebido pelos nossos pares, pelos outros países, quando a gente pensa em Portal Único, né? Uhum. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta que eu queria fazer, e já é mais um pouco aproveitando a tua experiência, acho que é isso, você é a referência nacional que a gente tem em Portal Único e deixa um legado muito importante para a gente aqui no Brasil em relação a isso. Continua, obviamente, trabalhando mais do lado de lá do balcão, né, com o Portal. Mas o que eu queria te perguntar também era sobre a realidade de aproveitamento dos recursos ofertados pelo portal enquanto ideia versus o que temos hoje em efetiva aplicação. Qual é que é a tua percepção de implemento interno do programa no nosso país? Eu não sei se ficou clara essa pergunta. Ficou. Vou começar pela última, então. Beleza. Quer perguntar alguma coisa? Não, siga lá. Bora lá. Olha, a gente... É a velha massa, você mira em Marte para acertar a Lua. Você nunca... Quando a gente inicia, e aí vem um pouco da pergunta do PH, existem interesses, existem diferentes visões, não existe certo, não existe errado. Então, quando a gente tem o trabalho no Portal Único, ele sempre foi uma parceria pública e privada. Então, o desenho do novo processo de exportação e de importação não foi feito pela administração pública, foi feito pelo setor privado. O setor privado mapeou como é hoje, identificou os gargalos e demonstrou, desenhou um processo. Olha, isso aqui é o que eu desejo, isso aqui seria o estado da arte. E aí, isso vem para a administração pública como consulta pública, que a gente utilizou, e foram feitas as adaptações e validações com cada órgão. Sim. Nunca vai ficar dentro do estágio máximo de simplificação possível. Primeiro, são etapas. Não dá para uma pessoa que trabalha fiscalizando 100% das operações todos os dias, ela aceitar do dia para a noite que ela passa a fazer uma fiscalização só por monitoramento e análise de dados. Não vai acontecer. Não a pessoa que é a líder do projeto dentro do órgão, porque essas pessoas geralmente têm essa visão de simplificação. Mas a cultura organizacional do órgão não aceita isso. Isso vai passar por jurídico, vai passar pela área de regulamentos, vai passar... Então, assim, são muitas pessoas para se tratar. Então, você
é como qualquer negociação, né? Você pede 10 para chegar a 7. E sempre faz parte do jogo. E é uma questão de progresso e melhoria contínua, nunca acaba. O maior entregável do Portal Único não é as normas, não é o sistema e não é o processo, apesar de serem os 3 pilares do que eu falei. Sabe por quê? Porque no dia que essa norma foi publicada, no dia que esse sistema entrou no ar e no dia que esse processo foi definido, ele já está defasado. O maior entregável, o maior ganho do Portal Único é a criação da cultura de cooperação e de simplificação e de renovação do comércio exterior criado entre a administração pública e setor privado. São essas pessoas que vão continuar fazendo o nosso comércio internacional evoluir, seja dentro da área de origem, seja na área de financiamento, seja na área de facilitação do comércio. Então, a criação dessa cultura que existe dentro do Brasil, e aí que vem a segunda parte da pergunta, reconhecimento internacional. O Brasil, no aniversário de 5 anos do Acordo sobre Facilitação do Comércio, que apesar dele ter sido publicado em 2013, lá em Bali, ele realmente entrou em vigor só em 2017, com 2/3 dos países signatários terem aderido, né, ao Acordo sobre Facilitação. Em 2022, o Brasil foi o país... Eu tive a oportunidade, sendo gerente do portal, de palestrar na OMC, na Organização Mundial do Comércio, sobre Single Window, sobre implementação, porque o Single Window, o Portal Único, ele é uma previsão do Acordo sobre Facilitação do Comércio, no artigo 10.4. E aí, o Brasil foi o país escolhido por ele ser uma referência mundial, não é nem regional, mundial em janela única. Hoje, a gente é visto como equiparado à Coreia do Sul, Singapura, Indonésia, que são os países ali da ASEAN que têm essa proximidade muito, muito forte com a simplificação do ambiente de negócio. E o Brasil conseguiu atingir essa imagem, porque a gente trabalhou e realmente absorveu a ideia. E aí, qual foi dentro de lá? Eles pediram que a gente apresentasse e falasse sobre qual era o fator de sucesso, né? O Key Success Factor. Uhum. Eles pediram que falasse. Dando uma gastada no inglês Dá uma aqui. gastadinha aqui, né, cara? Como é que é a FISC, né? O cara custou caro, porra. Papai e mamãe pagaram a FISC aí durante muitos anos. E o principal, o fator de sucesso do Portal Único foi essa criação desse ambiente, dessa cultura de cooperação entre setor público e setor privado. Isso é o que vai gerar ao longo das próximas décadas, porque o mundo não para. As tecnologias que existiam há 10 anos, é isso, o Portal Único hoje é um sistema defasado. Não porque a gente foi ruim ou fez mal feito, não, porque é natural da evolução humana. Então, agora, o próximo passo, e o que está sendo discutido, administração pública e setor privado, é exatamente e o que vem agora. O que as novas tecnologias nos permitem em simplificar, não ela por ela mesma, mas permite simplificar ainda mais o comércio internacional. Né? Uma importação e uma exportação sem fricção logística do fluxo da carga em ponto de fronteira. Então, tudo isso vem e é que a gente trabalha bastante hoje dentro do BID. O meu mandato lá no BID, quando eu fui com essa intervenção de buscar aqui na região projetos e usos de soluções tecnológicas para a facilitação do comércio. E hoje a gente tem muita coisa para se utilizar nisso daí. Show de bola. Eu ainda quero falar mais de FMI um pouquinho também, de BID também,
Mas só antes da gente passar adiante, você quer falar algum ponto ainda, Pegazinho, sobre... Não, eu já vou falar de bid agora. Beleza. Esse assunto eu conheço um pouco, então... Bidão. Desse aqui eu já tô pronto pra Não, falar. show de bola. Só, então, antes Uhum. de te dar a palavra, PHzinho, assim, só para, enfim, a gente sempre ter em mente o nível, né, de relevância desse nosso encontro do dia de hoje, pessoal. Acho que o Thiago conseguiu passar com muita clareza e objetividade para a gente até agora, não só a história pessoal dele, como é que ele chega no MIDIC, como é que ele chega em comércio exterior, como é que ele se aproxima da ferramenta do Portal Único, como a gente tem a oportunidade aqui com ele, né? E ninguém melhor do que o Thiago para poder fazer isso conosco aqui, a oportunidade de ver como é que esse ferramental impacta a vida da nossa sociedade. E o Thiago trouxe um ponto que estava até para além da nossa expectativa aqui antes de começar o programa. A gente tinha pensado em perguntar um pouco sobre como é que é o impacto na vida de vocês que estão aí, do nosso setor privado. Mas uma coisa que eu nunca tinha pensado era isso, né? No impacto da nossa... do balcão para cá, né? Do próprio servidor público, do próprio serviço público, para os órgãos que operam. Achei super interessante. Mas é isso, não quero te interromper não, PHzão. Vamos para a BID, então. Vamos lá, a gente tem aqui FMI e BID para falar, ainda tem um bom tempo para falar. Você falou bastante de como o Brasil é visto, né? O Brasil é um dos tops no mundo na área de portal único. Imagino que os países desenvolvidos também, União Europeia, Estados Unidos, enfim, tenham seus portais aí em fase de desenvolvimento ou até já em fase de execução. Mas eu queria saber dos nossos parceiros aqui do lado. Porque o BID ajuda muito, estou falando de BID porque eu trabalho lá, você trabalha lá também, e a gente sabe como é que andam esses temas por lá. O BID ajuda muito os países da América Latina na implementação de diversas políticas. Estamos falando aqui de saúde, educação, saneamento básico, mas também na área de comércio. Perfeito. E eu imagino que a sua experiência que está trazendo do governo brasileiro para o BID pode ajudar a gente a levar o portal único para outros países vizinhos aqui. Como é que estão essas iniciativas nos nossos países vizinhos? Como é que a gente pode, como BID, ajudar esses países a ter um portal único mais robusto, mais fortalecido? Como que está sendo Perfeito. isso? Você me permite juntar uma pergunta nessa aqui do PH, do nosso camarada PH, que antes, obviamente, de adentrar nesses pontos que ele traz, e são muito relevantes, só falar um pouquinho para a nossa turma que está assistindo aqui, o que é o BID, enfim, obviamente sem adentrar muito, mas qual é a tua compreensão sobre a organização, e aí depois passar um pouquinho para a pergunta do PH. Perfeito. O BID é um banco, né? Obviamente, um banco interamericano de desenvolvimento. O foco dele, inclusive, o slogan é melhorar vidas, né? Então, é um banco de desenvolvimento social, desenvolvimento econômico. Lembrando, vindo, né, de você aí como economista, né, a finalidade sempre da economia como o máximo é trazer a melhoria da qualidade social, né? Então, ele tem esse viés de desenvolvimento socioeconômico e dentro disso existem as diversas áreas de desenvolvimento socioeconômico, como o PH colocou, saúde, tem a parte ambiental, e diretamente social e na econômica existe a parte fiscal, de investimento e comércio exterior. E aí chega dentro do nosso métier ali, que é a parte de comércio exterior. Então, é a busca, se a gente pegar o Brasil, vou trazer mais um dado. Mas isso aí, comércio exterior, isso melhora a qualidade de vida das pessoas? Melhora a qualidade de vida das pessoas. Desde o início do Portal Único, em 2013 para cá, que a gente falou, e esses 40 bilhões? Isso vai só tornar o dono da empresa que opera mais rico, com mais lucro. Vai trazer maior lucro. Mas também existem as externalidades geradas, e não há nem o menor erro. Quem está trabalhando corretamente, lucrar, está tudo certo. Mas existem as externalidades geradas. O Brasil, nos últimos 10 anos, ele cresceu mais de 50% da sua corrente de comércio global. Isso representa
que dentro desse mesmo período sempre são vantagens competitivas, né? Nada no mundo é absoluto, a gente tem que se comparar. O mundo também teve crescimento da corrente de comércio, os países também tiveram crescimento econômico. Mas o Brasil teve um crescimento 20% acima da média mundial, perdendo apenas para a China e os tigres asiáticos ali. A gente cresceu mais que a União Europeia, mais do que todos os nossos parceiros aqui na América Latina, mais que Estados Unidos nessa última década. Então, a gente saiu de um market share, é muito pequeno o market share do Brasil na corrente de comércio internacional, a gente saiu de 1% para 1,2%, mas é um crescimento de 20% em relação aos seus competidores, no caso, né, aos outros países. E isso nos traz acesso a novos tipos de produto de forma mais barata para dentro aqui do ambiente nacional. Também melhores empregos. Empresas que atuam no comércio exterior empregam melhor, porque se eles vendem em dólar e ganham mais dinheiro, eles buscam e precisam ser competitivos internacionalmente, eles contratam pessoas que têm maior preparação, maior nível educacional e pagam melhor. Então, isso tudo vai girando uma engrenagem da economia nacional. E aí você, indo aqui para a pergunta, né, do PH, o que isso o Brasil pode trazer de conhecimento para os países da região? Pessoal, quando eu estou falando do Brasil, a gente falando do Brasil como reconhecido internacionalmente como uma das melhores janelas únicas do mundo, o Brasil não é o país menos burocrático do mundo, ao contrário, ele é o mais burocrático. De novo, qual é o sistema financeiro mais evoluído do mundo? Também é o brasileiro, um dos mais evoluídos do mundo. Porque não existe fraudes dentro do sistema bancário, ao contrário, é porque existem muitas fraudes no sistema bancário que a gente precisa construir uma ferramenta muito bem elaborada. E isso foi o que o Brasil ganhou. Por ser um país muito burocrático, culturalmente somos burocráticos, o Portal Único teve um rio enorme para nadar de braçada em desburocratização. E com isso a gente construiu uma ferramenta que é vista pelos outros países como uma coisa muito à frente. Quando a gente fala dos países da região, o que eles chamam de janela única é o nosso Siscomex dos anos 90. Entendi. Eles nem tinham isso. Cada um tinha só o sistema aduaneiro e cada pedido de licença de importação ou de exportação era feita com órgão e simplesmente o cara anexava um PDF lá com um carimbo, escaneando um carimbo feito que foi pedido à mão ou foi num sistema e imprimiu. O que a gente já tinha no nosso Siscomex? A gente tem o sistema da declaração aduaneira de importação e exportação e também da licença, só que é engessada. É um formulário único que servia para todos. O que acontece? O importador começava pelo Siscomex preencher e complementava as informações no sistema, seja da Polícia Federal, do Inmetro, do Mapa, da Anvisa e etc. Esse é aonde os países da região chegaram agora. Ao invés de você anexar o PDF da autorização de importação do órgão sanitário da Argentina, você tem... Na verdade, você pede ainda lá no sistema do Senasa e aí você faz um pedido no Janela Única da Argentina, digita tudo, o órgão vai lá dar o segundo carimbo e aí segundo documento que cruza automaticamente com a declaração. E isso é o nosso Siscomex anos 90. Aonde que o Brasil chegou? Não existe você ir no sistema do órgão da Anvisa, do Mapa e etc. O próprio sistema abarca todo o fluxo de trabalho. Então, não existe redigitar as informações. Então, a gente tinha um mundo 100% informático já no Brasil, só que sem integração de dados. A gente chegou num nível de integração de dados. Os países eles saíram do mundo híbrido informático e analógico para trazer para o mundo 100% digital, só que ainda sem integração. E aí é nisso que a gente tem esse know-how do que a gente passou ao longo dos anos, aprendendo que dá para dar o suporte na região. E o comércio, ele é uma via de mão dupla.
Para você exportar, você tem que ter um importador. E para você importar, você tem que ter um vendedor. Então, o que adianta o Brasil querer ser, isso até como visão de nação, tá? Claro, claro. Querer ser o melhor da região e eu não vou ensinar ninguém como eu consegui chegar a esse patamar. Não adianta, porque a força de uma corrente é sempre relacionada ao elo mais fraco. Então, a eficiência de um comércio internacional, ela é sempre o sarrafo, né, a barreira é sempre do menos eficiente. Então, numa exportação fronteiriça, Brasil-Argentina, Brasil-Paraguai, Brasil-Uruguai, Brasil-Bolívia, o tempo de cruze de fronteira sempre vai ser relacionado ao quê? Ao tempo do outro lado. Uma exportação brasileira, não importa que ela passe daqui e saia em 13 minutos do Brasil. Se ela leva 2 dias do outro lado da fronteira, é o exportador brasileiro que está tendo um produto mais caro e está ganhando menos divisas vindo para cá. Entendeu? Então, essa é a visão da integração regional, da visão regional, da troca de conhecimentos. Porque a facilitação do comércio é ganha-ganha. É nesse fator ganha-ganha, porque não existe adversários. Existe o comprador e o vendedor. Não é porque o vendedor está ganhando do comprador. Não, numa cadeia global de valor, não existe isso. Né? Tudo é acesso a novos mercados, a novos produtos, a novos serviços. Então, é essa visão e por isso a gente vem trabalhando com isso dentro do BID. Claro. Deixa eu te fazer uma pergunta, cara, que é... Pensando ainda, não no BID em si, mas mais na área de influência, na área sobre a qual ele tem jurisdição, por assim dizer. Obviamente, a tua história de vida em comércio exterior está profundamente ligada ao Portal Único, né? Mas eu entendo que uma vez no BID, também a partir da sua associação com o FMI e também na tua vivência privada agora também, você está tendo chance de acessar outros ferramentais de comércio exterior fora do Brasil. E eu queria saber, assim, se tem, obviamente está claríssimo o papel de vanguarda que a gente tem quando pensamos em Portal Único e o que a gente pode contribuir para os nossos irmãos aqui, regionalmente falando, poderem evoluir também. Mas tem algo que você vê fora do Brasil, alguma política de comércio exterior fora do Brasil sendo aplicada ou em vias de planejamento aí, que te chamou a atenção como um caso a ser eventualmente trazido aqui para dentro? Enfim, tem alguma iniciativa que já te chamou a atenção que aqui talvez ainda não tenha tanta utilização ou conhecimento? Sim. Voltando de novo para eles, para a ASEAN. Eles são uma referência de desenvolvimento regional para o mundo, de forma econômica. Ultrapassa os níveis da integração da União Europeia e eles têm sido muito revolucionários nisso. E é uma visão que eu tenho como admiração do trabalho deles, de política, e é o que eu vejo da gente conseguir implantar dentro, como o BID, podendo ser um catalisador dessa ideia. Lógico que existem etapas para se seguir, mas é que na região foi criada lá, na verdade, a janela única regional. Então, cada país tem o seu portal único que desenvolveu, que foi a primeira etapa. Mas a segunda etapa foi a criação de uma janela única regional e uma declaração aduaneira de importação e exportação única. Então, independente com quem você vai operar dentro dos países da ASEAN, é um fluxo só de burocracia, de obrigações acessórias para acessar aquele mercado. Isso, e quando é comércio intrarregional, isso nem se fala. É basicamente uma simplificação a nível de compras e vendas interestaduais dentro do Brasil. Então, se a gente, como América Latina e Caribe, chegar a metade Cara, são ambientes políticos completamente distintos, ambientes econômicos completamente distintos, mas a gente tem, de novo, igual falando do portal, a gente tem que mirar em Marte para acertar na Lua, né? A gente aprendendo e bebendo da fonte, do que eles demonstraram e tiveram de lições aprendidas, do que funciona e do que não funciona. Obviamente, em cada local
Não existe uma receita de bolo, senão seria fácil todo mundo, em todos os aspectos econômicos e desenvolvimento de portal único ou qualquer outra coisa, era só seguir uma lista de regras e estaria implementado. Mas aquilo serve como escola da gente ganhar aqui integração regional. O Brasil é a maior potência, todos os países somados da região não chega ao PIB brasileiro, né? A gente e o México representa somados 90, cada um com 45% do PIB da região. Então, nós somos uma potência regional, assim como nós olhamos para a União Europeia e Estados Unidos como grandes potências, os países da região veem o Brasil como uma grande potência. E isso não se reflete no comércio intra-regional. O Brasil, ele é o segundo ou é o terceiro colocado no comércio intra-regional. Sendo que a gente, somados todos, excluindo o México, a nossa economia é maior do que todos os outros. Os nossos parceiros comerciais, a gente olha, para a Ásia, para a Europa, para os Estados Unidos. O nosso parceiro grande na região é a Argentina e acabou. Então, é uma oportunidade como economia brasileira de também ganhar aqui esse comércio intra-regional e ter um crescimento econômico ainda maior das micro e pequenas empresas. São elas que têm essa oportunidade de mercado para vender para Peru, Colômbia, Bolívia, Chile, Argentina, e a gente... O que o mercado regional desses países, nacional nesse país, vendem, a gente tem capacidade de entregar produtos melhores que substituam e que atenda ali a necessidade da população. Então, é uma política econômica regional numa visão tanto de como região, como também para o Brasil, muito importante. A gente tem muito a crescer dentro do comércio intra-regional e sim, o que simplifica? Trazendo essa visão de fluxo, de trânsito de mercadorias, de pessoas na região de uma forma simplificada, assim como acontece na ASEAN ou na União Europeia. Aprender dessa lição para que a gente tenha crescimento econômico aqui na região da América Latina e Caribe. Show. PH, quero te escutar, meu caro. Vamos lá, não, maravilha. Eu quero puxar um pouquinho agora para entender... Entender não, porque eu sei, mas o público não sabe, então para mim que está falando é para eles. Como que é o seu dia a dia? Como que está hoje o seu trabalho no vídeo? O que você faz? Qual que é o trabalho? Não é só fazer apresentação no PowerPoint e reunião no Teams. O que você tem feito de fato? Como que tem sido essa interação com os entes públicos brasileiros para implementar os projetos? Explica um pouquinho para a gente desse trabalho atual que você está. Antes de ir pro vídeo, eu tenho que passar aqui para gravar um podcast no Comex Mais, né não? É isso. O melhor podcast de comércio exterior da internet. Do Brasil, quiçá do mundo. Então, Que jabá, meus amigos. Que jabá. Então, o primeiro ponto tem que passar aqui. Aí depois, agora, do nosso almoço, aí a gente pode ir lá fazer o trabalho intra-regional. De forma concreta, hoje, eu estou com algumas frentes de trabalho. Primeiro, temos uma evolução da janela única de comércio exterior da Argentina. Trabalhando lá com o Francisco na Argentina. Eles têm a janela única deles, não era integrada com o sistema aduaneiro, que é o que eu falei, é o Siscomex. Sim, existe claro. a DI e existe a LI. Tava tudo agora informatizado, mas não se conversavam. E agora a aduana quer fazer um sistema único nos moldes do Brasil, onde o sistema aduaneiro é a janela única é o sistema aduaneiro. Isso traz benefícios enormes para controle e também para simplificação e facilitação do comércio. No Paraguai, estamos trabalhando ali com a nova ponte... com a habilitação da nova ponte, a ponte da integração, ali em Foz do Iguaçu, Cidade del Leste, lá é a ponte da amizade, ao sul, na Tríplice Fronteira, exatamente ali perto das cataratas, aonde, cara, o tempo para ter um comércio entre Brasil e Paraguai ali é pífio, porque ali, já passaram na ponte da amizade?
Eu já trabalhei lá, na verdade, já, né? em missão, Na né? época não tinha Bom Jato, na época não, de né? sim. Não, na época era só GatoNet E TV e Boy. tava numa febre de... Cara, ainda hoje eu não sei direito, é uns incensos que colocam em... Incenso não, algum tipo de cheiro que você coloca dentro de... Como é o nome daquele negócio que você fuma, assim? Vape. Não, Ó, não. o cachimbo. Não é crack, não. É outra coisa que tem parece uma coisa assim meio... Narguilé? Narguilé. Ah, as essências de Essências de narguilé. narguilé. Aquilo ali, meu cara, Era a febre. era a febre da época. São muitos anos da minha época de Receita Federal, mas eu não diretamente, não só em Foz, mas também ali pertinho, em Novo Mundo, Mato Grosso do Sul. Participei ali de algumas missões por ali. Então, vocês conhecem a realidade, ali é uma bagunça. Literalmente uma bagunça. Por quê? Virou uma mistura de coisa. Naturalmente a coisa foi se tornando É gente passando a pé, gente passando Tem mototáxi que cobra R$ 50 para ficar só te atravessando a ponte de um lado para o outro, entre a aduana paraguaia e a aduana brasileira, e o povo fica fazendo comércio ali dentro. É turismo para ir comprar lá no Shopping China, para trazer para o lado de cá. Comprar caneta emagrecedora, vape, é tudo. E, além disso, existe o comércio regular, conforme que seriam os caminhões transitando com mercadorias de alto valor. Cada caminhão ali com $100 mil de mercadoria dentro. E, cara, a única forma de resolver... Ali já virou um trânsito de pessoas. Com essa nova ponte ao sul, que é a ponte da integração, que já ficou prontas as obras, agora está no procedimento de instalação das aduanas, dos órgãos de fronteira, para o controle, e lá ser o fluxo em si de comércio, exclusivamente de comércio. Entendeu? De caminhões fazendo o comércio formal. E lá em cima você separa. Aí começa a separação do joio do trigo, entendeu? Entendi. Lá você deixa o pessoal andando, atravessando com caneta emagrecedora dentro aqui da barriga, dentro do step do pneu. É a loucura. E aí você separa. E aqui é o comércio legítimo para quem precisa de agilidade e redução de custos. Claro. Então tem também essa iniciativa lá. Tem a Conexão Sul, que é a implementação do corredor bioceânico, né, de Capricórnio, saindo desde Santos até Antofagasta, no Chile, nessa ligação entre o Atlântico e o Pacífico. Isso traz um desenvolvimento regional enorme, não só o ato de levar a carga de Santos para sair certos tipos de mercadoria serem comercializadas com a Ásia, o que a gente acabou de falar, né? O Brasil tem um comércio muito forte, parceiro comercial à Ásia, à China e também à Ásia ali. Ter acesso mais curto, né? Reduzindo ali em 20%, 25% o tempo de entrega, caindo de 50 dias para 40 dias a entrega de uma mercadoria. E isso traz desenvolvimento regional. O ato de ter pontos de fronteiras novos habilitados, novos locais de passagem, é o que se pensa. Lá existe uma rivalidade. Pessoal, um conhecimento aí inútil aí. Meus preferidos. Ali em Foz, não existia Cidade da Leste até a implantação da Ponte da Amizade. Existia uma cidade ao sul, que é na tríplice fronteira, chamada Presidente Franco. Sim. E só em 62, que eu acho que foi a habilitação da Ponte da Amizade, que a Cidade da Leste surge. Ali era só mato, literalmente mato. E existia Presidente Franco, que era uma cidade pequena e que existia ali o dia a dia da vida de uma cidade de interior, de fronteira. E aí o que aconteceu com a implantação da Ponte da Amizade, a Cidade da Leste virou o que é hoje a Cidade da Leste. É uma cidade desenvolvida, com infraestrutura, etc., com muitos empregos gerados. E aí agora existe uma rixa entre Cidade da Leste e Presidente Franco. Por quê? Existe uma inveja de Presidente Franco porque não existia Cidade da Leste. E simplesmente Cidade da Leste era um rancho, uma fazenda que foi desocupada, não vê aqui o termo correto, e se tornou aquilo. E hoje, para trazer esse comércio internacional para Presidente Franco, Cidade da Leste não quer abrir mão disso.
E aí existe uma briga entre eles o que demonstra o que uma ponte faz, uma integração regional faz. Era uma cidade que não existia e que hoje é milhões de vezes mais desenvolvida do que Presidente Franco. Se a gente conversar aqui, depois aí vocês no comentário, eu quero que cite alguém que já visitou Presidente Franco. Eu nunca nem tinha ido a Presidente Franco, conheci sabia lá. nem que existia. Acabei Nem- de descobrir. é, Eu não Exatamente. conheço, eu sabia que E existia, é mas uma não cidade conheço que ainda. existe há centenas de anos. Sendo que a Cidade da Leste não existia, foi criada por causa da ponte. Então, é isso que traz desenvolvimento regional também. Não é só o trânsito da mercadoria de um ponto ao outro. O Claro, próprio claro. ato do trânsito da mercadoria gera desenvolvimento econômico e social das regiões. Cara, isso é tão interessante. Eu tive também a chance de trabalhar especificamente com integração regional num curto período que eu tive no planejamento, diretamente no departamento de integração regional. E não trabalhei só com a rota bioceânica, mas também com a rota Marechal Rondon, rota Manta-Manaus, enfim, aquelas outras que desaguam ali no Porto de Xangai, recém-inaugurado. E é impressionante esse conceito que você trouxe, porque não é a rota que liga ponto A ao ponto B, é sempre o que acontece com essa rota que está sendo estabelecida, galpões logísticos que eventualmente você instale no curso, isso tudo é desenvolvimento que você gera em lugares que antes não tinham qualquer tipo de perspectiva. Eu acho isso muito interessante, é uma coisa que eu acho verdadeiramente apaixonante em comércio exterior. Mas, Mas faltou um último projeto, claro, um por projetinho favor. do coração, vai lá. que é o que a gente está executando no Brasil, aqui, na verdade, não só no Brasil, na região, inclusive com o México, que é a calculadora de origem. Sim, sim, sim. A gente acabou em primeira mão, hein? Vamos lançar o relatório aí do questionário que a gente teve aí. Foram 186 respondentes de empresas privadas em toda a região sobre o que é limitante para as empresas, micro, pequenas empresas, utilizarem os benefícios tarifários de origem. Né? Para vocês... Eu não vou explicar o que é origem. Por favor, Lázaro, devolvo para você. Faça aí o... Não, basicamente, o nosso irmão Tiago está falando aqui sobre os requisitos que os materiais, os bens, enfim, devem cumprir para serem considerados ou não como originários de determinado lugar. Por exemplo, você vai ter regras que, para um produto ser considerado originário de Mercosul, até 45% dos insumos utilizados na sua fabricação devem ser produzidos aqui dentro. É só um exemplo generalista, tá, pessoal? Mas é isso, assim, de uma forma bem generalista, seria isso. Mas eu lhe devolvo, meu irmão. E aí o projeto é exatamente a construção de uma ferramenta em que você, como um pequeno, fazer essa análise é complexa. Porque o caso que o Lázaro colocou é de um dos casos, de um dos tipos de mercadoria. Mas e se é fruta? Ah, não, é um computador, é um eletrônico, é uma coisa, já é um maquinário. Cada um tem regras para determinação de origem, de se é originário ou não. E aí, quando uma mercadoria se encaixa dentro das regras de origem, ela ofere o benefício tarifário de, muitas das vezes, zero imposto na venda daquela mercadoria ao outro país. E isso te torna bastante competitivo. Muitas empresas, pequenas e médias empresas, às vezes, e aí a gente voltando àquela coisa do comércio intrarregional, não acessam, só conseguem fazer vendas nacionais porque o preço que chega ao outro país é não competitivo devido às tarifas de importação no país de destino. Porém, grande parte dessas empresas provavelmente atendem às regras de origem e poderiam competir de igual para igual ou até melhor, com tecnologia superior ou qualidade superior ou com uma customização diferenciada, a ter acesso àquele mercado e vender ali para a região. Então, esse sistema, essa ferramenta, o objetivo dela é que seja uma ferramenta simples, que um leigo, você, como dono do seu CNPJ, não especialista em comércio exterior, essa é a nossa visão. Igual você não é
Você não tem um departamento jurídico dentro da sua empresa, você não tem um departamento contábil dentro da sua empresa, você não tem um departamento de comércio exterior na sua empresa. Então, o nosso trabalho dentro da visão do BID é trazer ferramentas gratuitas, públicas, para que você consiga compreender essa complexidade do comércio exterior. E que você apresente nessa ferramenta quais são os seus insumos que você utiliza, o valor que cada um deles tem para uma produção unitária, e aí a ferramenta vai lá e te dá a resposta. Olha, esse seu produto atende ou não às regras de origem, poderá ter imposto de importação zero ao vender para o Paraguai, para a Argentina, para o Uruguai, Bolívia e etc. E se não, indicar, olha, se você reduzir em 10% o valor dos insumos importados que você traz da China para produzir esse seu equipamento, vamos falar que essa caneca aqui, tem a produção da caneca aqui, ó, Muito grande bonita, caneca. inclusive. Caneca, olha aqui, vamos lá, ó. Olha aqui, eu preciso, Cara. ó, na hora de exportar essa caneca, não é simples, pessoal. Eu tenho que pensar na cerâmica. Eu compro a caneca já pronta da China e só faço a impressão, ou eu compro a cerâmica e agrego o valor criando a caneca aqui. E essa impressão? Temos a tinta. Quanto que custa essa tinta dentro do seu custo de formação do seu produto? E o custo da máquina que faz a impressão nisso e também tem uma agregação de valor. Então, tudo isso precisa ser calculado para dizer se isso vai poder chegar ou não. Uma impressora 3D, um trabalho de impressão 3D. Quanto que é o filamento? Quanto que é o trabalho de... Às vezes você não usa filamento, muitos trabalham não com filamentos coloridos, mas sim filamentos neutros. E aí a pintura é feita em cima à mão naquilo dali, ou com uma segunda máquina para poder gerar degradês e etc. Então são muitas coisas, por exemplo, que a gente tem aí de produtos para se calcular se é originário ou não. E dentro do novo regime de Mercosul, da origem de Mercosul, não é mais necessário o certificado de origem, de você pagar a uma instituição para poder certificar aquilo. Você pode fazer a autocertificação, a autodeclaração, né, fazer a certificação de origem, que é uma autodeclaração, se você comprovar que aquele produto atende às regras. Então, o objetivo desse sistema, dessa ferramenta calculadora de origem, é dar para você, pequeno e médio, a oportunidade de avaliar se seu produto é habilitado a ter essas preferências tarifárias, a redução de imposto de importação, e também te dar insights do que você pode fazer. Lembrando daquela coisa do custo efetivo final, às vezes sim, se você traz uma cerâmica, a tinta, às vezes você compra da China e aí ela vai sair mais barata do que você comprasse uma tinta de uma fábrica no Paraguai. Mas às vezes você comprar do fornecedor paraguaio, que custa 10% a mais do que o do chinês, te permite zerar o imposto de importação para vender ali, e aí você consegue o custo efetivo final da sua mercadoria ser menor do que os insumos terem sido comprados na China. Então, é uma estratégia comercial que a gente quer ajudar aos pequenos e médios empreendedores a acessar a região aqui de comércio internacional. Fantástico, cara, fantástico, Thiago. E a gente, obviamente, como operadores também de comércio exterior aqui, pelo lado de cá do balcão, acompanha com muito entusiasmo. Mas é isso, meu irmão. Eu realmente estou encantado com a conversa, com a tua facilidade, né? Acho que a gente tem sempre aqui os cortes, corta, volta. Mas foi uma tacada só. Acho que isso nunca tinha acontecido. Primeira vez, cara. E acho que isso se deve muito, não só ao teu conhecimento, mas também à tua desenvoltura. Obrigado, cara. Foi, para mim, uma aula. Eu comparo a Rayano como a comando de ataque da seleção brasileira. E foi maravilhoso. Queria te agradecer, mas antes de te devolver para tuas considerações finais, queria escutar nosso irmão PH Mendes. Enfim, teu encerramento aí, PH, que você nos diz. Não, é isso. Foi, assim como o Lázaro falou, foi realmente ótimo. A gente aprendeu muita coisa aqui. A gente ouviu muitos conceitos bastante interessantes, que eu tenho certeza que o público vai ficar muito contente com esse episódio. Queria fazer uma última pergunta muito rápida, e muito rápida mesmo, que o nosso controlador de voo aqui já falou que o tempo está acabando, daqui a pouco a gente já está no solo. Então, uma pergunta muito rápida.
o que você acha que a gente ainda poderia fazer melhor do que está fazendo hoje? Pegar uma ação pontual, olha, isso aqui nós não estamos fazendo tão bem ainda, podemos fazer melhor ainda na parte de facilitação de comércio. No Brasil? No Brasil. Cara, na verdade não é só uma coisa, são muitas coisas. Realmente, isso já foi demonstrado pela OCDE, que o simples desenvolvimento de um portal único não quebra a barreira de acesso de micro, pequenas empresas ao comércio internacional. A gente precisa de outras ferramentas habilitantes que dão suporte ao micro e pequeno, porque é isso. A complexidade para ele não é apenas chegar lá e registrar a declaração da exportação e importação. Tem toda a parte prévia, que é o não contato com o Estado. Que é isso, formação de preço, acesso a financiamento. Você lá, como Camex na época, buscaram o financiamento para micro e pequenas empresas. Sim. São muitos fatores que dão suporte ao pequeno e médio empresário brasileiro que tem a capacidade, sim, de acessar ao mercado regional, intra-regional nosso aqui, América Latina. E a gente precisa trabalhar nessas outras vertentes. Né? Portal Único, graças a Deus, conseguimos entregar aí com louvor. Precisamos de evolução, mas agora eu acho que o foco e o olhar é nessas outras iniciativas. Não, maravilha. Então, mais uma vez, agradecer aqui a presença do Thiago. Foi excelente a conversa. E bora correr que nosso horário de almoço está acabando, teve que voltar para o BID para trabalhar. Exatamente, A gente tem o chefe lá para responder. Mas é isso, brigadíssimo, Thiagão. Foi excelente, muito, muito bom a gente fazer uma tacada só, não ter cortes, Maravilhoso, né? maravilhoso. O cara é fera espetacular. demais. Cara, suas considerações finais, seus contatos para aquela minha tia que mora em Bangladesh poder te seguir, enfim. Perfeito. É isso. Assim, Então, eu queria te escutar um pouquinho para a gente encerrar. Perfeito. Primeiramente, agradecer de novo a vocês pelo convite, poder estar aqui. São colegas, amigos, na verdade, né? A gente se tornou amigos ao longo da carreira de administração pública. Sim. PH, Lázaro, Laurentino também. Laurentino, inclusive, a gente é vizinho, né? Era vizinho, né? Agora ele está na Alad, mas vai voltar aí. Algum dia ele volta, ele disse que volta. Thales também, então... Agradecer ao convite de vocês, a oportunidade de estar aqui falando um pouco desse assunto que, para mim, é apaixonante. A gente, comércio exterior, é aquele bichinho, né? Que pica, ou você odeia ou você ama. Não existe um meio termo, é um trabalho complexo, tira as noites de sono, mas é gratificante quando você atinge os resultados. E o contato para sua tia de Bangladesh... Sim. Tem as redes sociais, né? @o Thiago Comex, Thiago sem H, T-I-A-G-O, @o Thiago Comex. Siga no Instagram, LinkedIn. Eu posto lá exatamente sobre temas de comércio exterior, sobre facilitação do comércio, cursos, né? Treinamentos que eu ministro aí ao longo dos anos em diferentes locais, desde o sul até o norte do país. E é isso, pessoal. Eu acho que convidar vocês que estão aí do outro lado, conhecer mais sobre o comércio exterior e agora aproveitar que existe um canal desse especializado que traga a informação de forma descomplicada para que você passe a ter aquela coragem ali que você precisava para poder começar a operar no comércio exterior. Você que hoje vende, pode falar nome de plataformas privadas? Pode falar. Vende aí no Mercado Livre, na Amazon, na Shopee nacional. Aprender um pouco mais, tomar aquela coragem e começar a publicar como produtos internacionais. Então, é uma oportunidade única e começar a receber em dólar, né? Essa é a total diferença. Por mais que você esteja vendendo para a Argentina, ou para o Uruguai, ou para Bolívia, ou para o Chile, geralmente é feito em dólares essa negociação, por ser uma moeda ali que é usada como base para ambos os países, como parte de comércio internacional. Então, aquilo que você vende por R$50, provavelmente você vai poder vender por $50. Te dá uma margem muito grande de conseguir aí acessar e cobrir os custos de estar atuando no comércio internacional. Perfeito, meu amigo, perfeito. Obrigado, Thiago.
Obrigado, PH Mendes, está aqui conosco sempre, é o único que ainda não meteu atestado na firma. E obrigado a você que está acompanhando, que gostou. Não posso deixar de pedir, né? Deixa o teu comentário, deixa a tua pergunta, deixa o teu like, ativa as notificações, porque, enfim, sempre que a gente tiver com um episódio novo, você tem a chance de seguir. E é isso, a gente se vê no próximo. Um beijão, tchau, Posso tchau. levar a caneca? É sua. É minha? É sua. Então a gente deveria também fazer um quiz. Vamos bolar um quiz para pós-publicação desse episódio. De quem conseguir acertar ou responder mais rápido. Vamos pensar em alguma coisa aí nas Vai. redes sociais. Ganhar uma super caneca do Comex Mais aqui pra gente passar aí pros nossos seguidores. Nossos de vocês, né? Agora já me sinto nosso aqui. É isso, produção. Então tá combinado. A gente vai bolar uma pergunta e sortear uma caneca. Quem responder primeiro a gente envia. Pode ser? Eu gostei dessa pegada final Xuxa Meneghel, anos 90. É, né? Valeu, gente. Abração. A gente se vê. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau. Esse podcast tem uma produção independente. Os interlocutores e suas opiniões não representam nenhuma instituição.